esse é o Três Horizontes, o programa de podcast desses três lunáticos. Estamos aqui reunidos no nosso 5º episódio. Olha só, já são 5 episódios, por incrível que pareça. Ainda não recebemos nenhum real com tanta sabedoria. Mas um dia chegaremos lá, por que não? Eu sou Ale Moreno e estou com mais 2 pessoas ilustres, como sempre. Fabrício, quem é você na fila do pão, moço? Fabrício Vieira Casamóvel, bom dia, boa tarde ou boa noite para você que nos escuta. E Caio, quem é você? Caio Rueg, da Método Consultoria. Também um salve para todo mundo. E, como sempre, bem legal estar aqui na presença de ilustres amigos. E humildes. E por que muito não? humildes, né? Muito humildes, sempre. A humildade é o pano de fundo desse programa. Muito bem, no episódio de hoje, episódio número 5, a gente vai seguir assim, ó. Nós vamos bater um papo colocando Caio no centro da nossa roda viva. E porque o Caio, além de ter um sobrenome difícil de falar, ele também trabalha com uma área que é uma área que, para mim e para o Fabrício, que somos mais bola azul, para essa árvore, ele é o nosso Pitágoras, ele é o nosso Pitágoras do grupo, né? Sei lá, ele é o nosso método socrático desse grupo, né? E aí, fala assim, Caio, vamos explorar... Não, mas cara, o método socrático já vai para uma coisa filosofia, Lê. mas é organizadinho, pode ser uma pergunta assim, um checklist, Tá pode ser. bom, Tô olhando vou nessa aceitar perspectiva. a sua Se não perspectiva, aceitar tá bom. também que se dane, porque esse programa a gente não precisa aceitar nada. Caio, você está no centro do Roda Viva para a gente conversar. Eu e Fabrício vamos explorar você até o limite da dor para tentar entender... Sejam gentis, por favor. O que é esse negócio de projetos? Porque da onde surgem, como vivem os projetos, como se estruturam, como nascem? Conta um pouquinho para a gente. Vai lá. Legal, acho que até uma oportunidade de desmistificar um pouquinho essa palavra projetos, né? Porque talvez hoje, acho que já existe um certo entendimento que... E eu gosto muito de um mantra que eu utilizo, que é o seguinte: gerenciar projetos é gerenciar entregas. Grandes entregas, entregas intermediárias, entregas pequeninhas, mas, gerenciar projetos é gerenciar entregas. E se existe algo que une a todos nós, é que somos avaliados pela nossa capacidade de entregar coisas. Independentemente do setor da indústria, independente da área que a gente atua. Então, se a gente começa a analisar um pouco esse contexto, numa luz assim mais contemporânea, claro, né, a gente começa pela definição clássica, né, esforço temporário realizado, né, para alcançar um determinado objetivo, a gente percebe que muita coisa cabe aí dentro. Eu acho importante a gente entender que existe um aspecto, eu não vou utilizar socrático, mas existe um aspecto metodológico, né? Então, aí o Ale acerta na medida em que existe um aspecto analítico, existe um aspecto cartesiano, existe um aspecto racional que está muito relacionado com a estruturação, né, do que é chamado ciclo de vida do projeto. Mas é super importante, eu sempre enfatizo, por detrás de processos existem pessoas, né? Jamais podemos esquecer disso. Então, acaba sendo uma disciplina que acaba abraçando tanto esse mundo mais duro, como também, evidentemente, o mundo bola azul de vocês, né? O mundo bola azul de vocês foi ótimo, hein, Fabrício? Você viu, né? Ô, Caio, mas quando uma empresa chega para você falando sobre o projeto, como que chega esse pedido na sua mão, assim? Temos um desafio X, uma indústria, numa área, a gente quer transformar isso em projeto, ou já existe a demanda de um projeto e querem estruturar como pensamento, como organização, com as entregas? Como que essa comanda vem? Comanda vem, na maioria das vezes, com um propósito de uniformização de linguagem, né? Ou seja, o gestor da área, ele percebe que cada um faz o seu jeito
e que a falta dessa uniformização naturalmente acaba impactando negativamente a eficiência, a produtividade, trabalho em equipe. Então, geralmente chega com essa dor, que é justamente, cada um está fazendo de um jeito, e principalmente na medida em que cada vez mais a gente está falando de um trabalho que ele é um trabalho horizontalizado, né? Ou seja, cada vez mais a gente está falando de entregar soluções. Porque se no passado o que se materializava ao final dos projetos basicamente eram, enfim, produtos, né, quase meio que de prateleiras, cada vez mais somos provedores de soluções. E quando a gente fala de solução, por definição, ela naturalmente representa um conjunto de diferentes conhecimentos. E esses diferentes conhecimentos representados pelas diferentes áreas da companhia. Então, fazer todo mundo trabalhar junto, de uma maneira sinérgica, realmente colaborativa de fato, acaba sendo um desafio muito grande. E geralmente as empresas entendem que a espinha dorsal, a base, é a gente entender os aspectos metodológicos, enfim, ciclo de vida, definição, planejamento, execução, controle, encerramento, ou seja, começar a trazer essa roupagem que ela é, sem dúvida, mais estruturada. Essa é a ideia. Ô, Caio, e eu tenho uma curiosidade sobre essa história toda, assim. Quando a gente pensa em gestão de projetos, conta pra gente um pouco que tipo de certificação, formação, como é que eu aprendo a fazer gestão de projetos de um jeito profissional, né? Porque muita gente faz gestão de projetos, mas de uma forma mambembe, né? Assim, meio na intuição, meio. Como é que você chegou nesse lugar de gestão de projetos? Como é que você se preparou para isso? Conta um pouco pra gente, por favor. Olha, essa questão da certificação, ela acho que nunca esteve tão forte, né, na medida em que isso virou um negócio dentro da disciplina de gestão de projetos, né? E eu falo isso porque a primeira certificação que eu obti foi provavelmente a certificação mais conhecida em gestão de projetos, que é a certificação do PMI. Né? O PMI, o PMI, o Project Management Institute, ele foi a instituição precursora na difusão das melhores práticas de gestão de projetos no mundo. Né? A gente está falando de décadas, né? Final da década de 60, começo da década de 70, e quando eu me certifiquei em 2001, que foi minha primeira certificação, e a gente até começou aqui na empresa a desenvolver, como naturalmente acaba sendo um mercado, desenvolvemos um curso preparatório para a certificação PMP, que é a certificação do PMI, né? PMP, Project Management Professional. Né? E é uma certificação que ela demanda esforço, enfim, você tem que naturalmente ali se dedicar, porque acaba sendo basicamente um exame, é uma certificação teórica. É importante também a gente entender isso, porque existem outras certificações que aí elas buscam uma outra dimensão, mas, hoje, se naquela época existia praticamente o PMI, enfim, nadando sozinho, de braçada nesse mundo, uau! Hoje existe uma infinidade de certificações, principalmente nessa onda da agilidade, que ela foi muito impactante também na nossa disciplina de projetos. Então, hoje, isso é ao gosto do freguês. Um monte de instituições, um monte de entidades certificadoras, enfim, mesmo dentro do o próprio PMI, ele acabou crescendo demais. Isso significa que eles começaram a olhar certificações como verdadeiros produtos. Eles acabavam, enfim, claro, explorando. Então, hoje, tem muita coisa, muita coisa. Mas, sem dúvida, o PMI acaba sendo uma referência muito importante, embora a gente tem que reconhecer que ele, de uma certa forma, eu não vou dizer que perdeu espaço, mas ele acabou tendo um rival muito poderoso que tem tudo a ver com o mindset ágil, né? Que é justamente o tema de agilidade na nossa gestão de projetos. E esse lugar de gestão de projetos foi um lugar que você planejou ou ele aconteceu assim, tipo, no meio do caminho?
A vida nos leva para lugares nunca antes identificados, né? Navegadas. Eu costumo dizer o seguinte, né? Ah, Você jamais vai perguntar para uma criança, e aí, o que você quer ser quando crescer? E a resposta será, não, quero ser um gestor de projeto, quero ser um PM, né, um project manager. Não existe isso, né? A vida nos leva, né? Quando você começa a perceber, você está gerenciando projetos. Porque alguém te disse, não, mas... E claro, e a grande maioria... Ok, hoje talvez nem tanto, né? Mas quando eu comecei, a ideia era, caramba, fui jogado ali meio nos leões, né? E, evidentemente, é aí que a gente começa a perceber que a gente precisa de uma fundamentação, porque, naturalmente, uma abordagem que é uma abordagem na tentativa e erro, né? Então, sem nenhum embasamento nem nada. E aí, as certificações nesse sentido são importantes, né? Mas, pegando um pouquinho do gancho do comentário inicial do Alê, né, e respondendo à tua pergunta, eu trabalhava na Kepner Trio, que é uma empresa de consultoria e treinamento muito conhecida pela sistematização dos processos de análise de problema e tomar decisão. E eles com uma postura, assim, totalmente cartesiana, racional, analítica, e eles tinham uma divisão de projetos. E eu acabei pegando a experiência que eu tinha de projetos quando eu, enfim, naveguei pela indústria química, naquela época a ISO 14000 estava começando, e eu cheguei com uma certa bagagem, não teórica, né, mas com um pouquinho de experiência, e eles tinham uma divisão de projetos. Eu acabei me metendo e, enfim, foi aí também que eu acabei me apaixonando pela área de treinamento, desenvolvimento, educação corporativa, porque eles tinham um foco muito grande nisso. Eu acabei me debruçando sobre a gestão de projetos e foi, enfim, foi não, né? Ainda continua sendo uma jornada que, enfim, mais de 20 anos ah, nesse, nesse desafio, né? E é muito legal a gente também entender que ainda que gestão de projetos no passado estava muito relacionado a algo muito técnico, né? Claro, existem áreas que possuem o seu DNA. Se a gente pega uma área, por exemplo, de engenharia civil, a gente pega uma área de TI, de desenvolvimento, de software, de sistemas, né? Existem áreas que naturalmente têm a gestão de projetos no seu DNA. Mas foi muito legal ver ao longo desses anos como a gestão de projetos ela acabou se espalhando pela organização como um todo, né? Hoje a gestão de projetos ela permeia a organização, justamente em função daquilo que eu comentei. Gerenciar projetos é gerenciar entregas. Então é muito legal quando um gestor de RH, por exemplo, chega com uma dor de que, olha, gostaria que a equipe ela olhasse, né, para o trabalho como se fossem entregas que precisam ser gerenciadas de uma maneira estruturada, né? Então, esse foi um movimento que, enfim, nos últimos anos, imagino já, uns 10 anos, isso tem acontecido. Saiu daquele reduto mais técnico e a gestão de projetos hoje, ela existe na empresa como um todo. Ô, Caio, tem uma roda viva, né? Tô sentindo essa coisa assim, vai rodando a Eu preciso cadeira girar a aqui. cadeira, então, aqui, né? Gira a cadeira. Nós vamos terminar com a música do Chico hoje. Roda mundo, roda gigante. Muito bem. Já até esqueci o que ia perguntar. Que beleza, viu? Como eu sou bola azul, me perdi aqui. Não, lembrei. Quando a gente fala em projeto, pensando, obviamente, você falou, uma coisa me chamou a atenção, várias coisas, mas uma que você falou a palavra de uniformização, mas também que uniformização, porque a palavra uniformização me dá um pouco de calafrio, assim, né? Parece que vai ficar todo mundo pensando igualzinho. Não é, eu tô entendendo que uniformização assim, ter uma visão global da mesma coisa que a gente está fazendo. Não quer dizer que todo mundo vai pensar exatamente igual sobre o projeto. É isso ou não? Existe um temor de que essa uniformização acabe enrijecendo, né, e pasteurizando o processo como se só existisse uma língua, só existe um jeito, né? E isso é um risco e, naturalmente, existe. Claro que quando a gente olha para essa questão da uniformização, é importante a gente começar a entender que quando a gente fala de uma metodologia de gerenciamento de projetos, a gente está falando de algo que é bastante
prescritivo. O que eu quero dizer com isso? É bastante específico em relação ao que deve ser feito, quando deve ser feito e como deve ser feito. E aí, realmente, isso está no manual, né? Então, geralmente, as grandes corporações, justamente para conseguir uniformizar essa linguagem a nível global, né, elas acabam definindo guidelines que, naturalmente, estabelecem essas metodologias. Ou seja, gerenciar projetos aqui é desta forma. Você começa fazendo isso, depois você tem ali um gate, que acaba sendo um momento de validação, depois você passa para a fase seguinte, tem etapas, e existe realmente essa questão de a gente, de uma certa forma, enrijecer o processo. A questão é que, com o tal do mundo VUCA, mundo BANI, enfim, o acrônimo que vocês quiserem utilizar, mas no momento em que a gente entende que toda essa volatilidade, esse mundo cambiante, faz com que a gente tenha que ser flexível e principalmente ser capaz de adaptar-se à medida em que as coisas estão acontecendo, de uma certa forma, isso balançou as estruturas, né? Porque se no passado aquelas empresas mais tradicionais elas eram bastante rígidas em relação aos seus processos de gestão de projetos, né? Hoje, né, e isso foi muito legal do mundo ágil, né, acabou oxigenando e principalmente trazendo uma luz de que, ok, a gente precisa dessa uniformização, mas com flexibilidade. E parece meio quase que contraditório, né, Ale? Porque, peraí, você está querendo, então, uniformizar a linguagem, mas com flexibilidade, né? Então, é justamente, acho que, o ponto em que hoje a indústria ela está, né? Aonde que está o ponto de equilíbrio? Porque... Mas eu pensando aqui, desculpa, não sei se é flexibilidade ou se é sensibilidade para perceber o que está acontecendo lá de fora, né? Porque o projeto está acontecendo, mas a vida segue, né? Com essa velocidade maluca. Então, assim, eu estou sensível para ver as mudanças ao meu entorno, e aí essa sensibilidade das mudanças ao meu entorno talvez levem o grupo a refletir sobre a rigidez ou não desse processo. Tô maluco? Não sei, tô pensando um pouco nisso. Não está maluco. Eu acho que a gente tem que estar muito atento ao contexto. E esse contexto, naturalmente, está relacionado... É poroso, não é fechado, muito, né? não, É muito. poroso. Acho que cada vez mais. Isso está relacionado, primeiro, com o setor da indústria em que a gente atua. Começa por aí, né? Então, é claro que quando a gente fala sobre abordagens mais flexíveis, né? Porque basicamente, hoje, quando a gente fala sobre essa questão da uniformização de linguagem, a gente fala o seguinte: abordagens preditivas, que é o nosso mundo tradicional, né? Ou seja, uma abordagem linear. Ou seja, a gente tem o ciclo de vida composto por diferentes fases. Então, você tem a primeira fase, termina a primeira fase, né, valida o trabalho, passa para a segunda fase, faz todo o trabalho, valida, ou seja, muito linear e geralmente numa pegada mais rígida, né? Porém, do outro lado, a gente tem as abordagens adaptativas. E, basicamente, nesse contínuo, de um lado prescritivo, tradicional, também conhecido como abordagem cascata, né, justamente porque tem essa linearidade, e do outro lado desse contínuo, a gente tem as abordagens adaptativas, as empresas elas estão buscando onde elas se encaixam nesse contínuo, né? Porque, evidentemente, por mais que eu sou uma grande corporação e preciso estandarizar a forma como projetos são gerenciados, a gente não pode deixar de considerar esse mundo poroso que a gente vive, né? Então, o caminho, claro que vai ser o caminho do meio, só que esse contínuo tradicional e adaptativo, ele é bastante considerável, né? Então... Ô, Caio, Oi. Abordagem adaptativa e ágil é a mesma coisa ou tem alguma Sim. diferença? Não, é que, na realidade, isso... são sinônimos. Hoje utilizamos isso como sinônimos, né? A questão é que, quando a gente fala de abordagens ágeis, né, isso de uma certa forma, é um drama, né? Porque outro dia mesmo, né, o cliente chegou e disse: olha, não, mas eu queria uma abordagem ágil, né? E aí eu falei: legal, então vamos sentar e conversar, porque eu preciso entender o que você entende como ágil. E aí, assim, é surreal o que acontece. Porque, não, a gente precisa de rapidez, né? E esse é um dos grandes equívocos, né? Agilidade, o nome, naturalmente, ele traz uma armadilha. Porque agilidade não significa necessariamente rapidez.
A agilidade, ela tem como DNA justamente a capacidade de adaptação. E isso caminha ombro a ombro com a flexibilidade, né? Então, o ágil não necessariamente é mais rápido. Então, é importante a gente entender que hoje o termo ágil, né, ele acabou naturalmente, enfim, se difundindo para tudo quanto é lugar, né? E a gente precisa entender um pouquinho o que significa essa agilidade, principalmente na cabeça do cliente, né? Eu gosto mais de adaptativo também, né? Tem mais a ver com Darwin e com a sobrevivência das espécies, né? Da evolução das espécies. Uau, agora sim, filosoficamente, né, Ale? Você sentiu esse comentário do Fabrício? Não, é um espetáculo, né, isso aqui. E a pessoa que ouve a gente de graça. Eu tô indo tanto saber, eu tô impressionado. Nossa Senhora, o que a gente conseguiu fazer? Misturar com Darwin com gestão de projetos. Nossa Gente, Senhora. mas isso em adaptação, né? Não, Não, total, total, tudo a ver, verdade. tudo a ver. Eu estava pensando na história do poroso também, desse projeto, o que é poroso, e eu estava na minha cabeça outra analogia da célula, né? Porque a célula só se mantém viva em razão do desequilíbrio. Então, enquanto tiver desequilíbrio, a célula está se mantendo viva para ter troca. Quando ela entra em equilíbrio, ela morre, né? Quer dizer, para de existir troca. Eu acho que o projeto também é quase isso. Se ele se fechar tanto, hermeticamente fechado mesmo, não entrar nada, ele vai morrer dentro dele mesmo, apaixonado pelo próprio projeto, a gente morreu. E esqueceu dessa velocidade do mundo, dessa adaptação que vocês estão falando, adaptabilidade de tudo que está acontecendo. Então, acho que essa é a... Eu acredito, né, Caio, que isso é fator humano. É quem está dentro do projeto, porque o projeto por si só não existe, ele existe porque tem gente lá cuidando, analisando, organizando. Faz sentido, estou dizendo? Ele é gente, o método é o meio, mas é a gente que mantém essa história porosa ou não, viva ou morta, adaptável ou não. É por aí? Sem sombras de dúvidas, Ale, porque acho que desde o momento embrionário de um projeto, você tem que interagir com os principais stakeholders para entender a razão de ser do projeto. Ou seja, quando a gente volta um pouquinho para aquela história de um ciclo de vida e de uma maneira genérica, a gente tem uma primeira fase, que é a fase de definição, né? Caramba, de onde sai essa definição? Né? É claro que ela não é ali rígida, né? Essa definição, ela é produto de uma interação com os principais stakeholders para você entender quais são os dramas, quais são as necessidades, quais são os interesses, quais são as expectativas. Meu, e só existe uma forma de a gente fazer isso acontecer. É conversando, é se comunicando, é interagindo. Ou seja, a gente está falando, evidentemente, de comunicação na veia, né? Então, esse é um dos grandes desafios, né? Porque justamente quando a gente começa a perceber que nesse mundo ambíguo que a gente vive, as coisas chegam meio quadradas. E isso demanda esforço, isso demanda habilidade, né? Você entender, você conseguir traduzir, você conseguir interpretar. E aí o que acaba acontecendo muitas vezes é que existe uma demanda, essa demanda vem, eu costumo dizer, é como se fosse a pontinha do iceberg, né? E aí você pega essa pontinha do iceberg, vira as costas e começa a trabalhar para entregar aquilo que o cliente ele pediu. Só que a gente tem que entender que não necessariamente, e claro, eu não quero aqui ter uma postura arrogante, mas não necessariamente o cliente sabe, né, o que ele precisa. E esse trabalho de construção, no momento em que cada vez mais somos provedores de soluções, ele tem que ser poroso, né? Porque, naturalmente, existe um entendimento de que, caramba, por que eles chamaram o Caio? Ah, porque, em princípio, o Caio entende e ele, então, vai fazer algumas considerações. Mas, naturalmente, eu não posso cair naquela armadilha de que, evidentemente, somos donos da verdade, né? Muito pelo contrário. Então, essa questão de foco no outro, né? De entender realmente de uma maneira genuína quais são essas dores, quais são essas necessidades, isso acaba sendo importantíssimo, né? Mas, desculpa, ô Fabrício, deixa eu só. É porque eu queria pegar um ganchinho aqui. Eu estou pensando que você falou, não necessariamente o cliente sabe qual é a questão, porque eu acho que qual a pergunta problema, né? Às vezes não está claro qual o problema. Eu já venho, não é um problema que eu trago para você, eu trago já uma solução, uma cara de solução. Então, eu preciso montar uma equipe de projetos para resolver
e aí ele já veio com a solução. E muitas vezes não é isso. Então, o problema não está bem explorado, bem definido. Eu acho que o caminho que vai trilhar dentro de uma organização nasce da clareza do problema que existe. E muitas vezes é a pontinha do iceberg que você falou. Pegou a pontinha e defini como todo. E não é só a pontinha da história, só a casquinha, né? Eu acho que isso passa nas questões de RH que o Fabrício também já viveu muito. Agora é gestão por competência. Meu Deus, mas tem 1000 coisas antes que talvez o problema não tem nada a ver com isso, é outra coisa. E sei lá, ou quero um treinamento em formato de evento, achando que vai resolver coisas, porque tá só pegando a casquinha da história. Não sei se estou maluco, mas estou pensando um pouco que o problema às vezes não está claro. E aí o nosso papel nesse lado é qual o problema que você está querendo resolver, né? E E eu aí, acho interessante, desculpa, Caio, vai lá. é só assim, eu acho interessante, né, que a gente está falando sobre isso, e era essa ponte também que eu queria puxar, Lê, porque quando a gente senta com o cliente, normalmente existe uma crença de que ele sabe exatamente o que ele precisa resolver em termos de problema, mas quando a gente começa a olhar para as metodologias em geral, né, eu acho que a gente tem isso dentro de gestão de projetos, mas a gente tem isso, por exemplo, em Action Learning, da gente consensar o problema antes de seguir para a solução. Quando a gente pensa em coaching, e a gente está aprendendo, né, como é que é um processo de coaching, antes da gente também começar a explorar significados e possibilidades dentro de uma problemática, a gente tem que aprofundar o tema, a questão do coaching. Então, o começo do processo, me parece, por diferentes abordagens e perspectivas, é sempre de olhar para o problema apresentado, né, pelo cliente e aprofundar um pouco essa conversa para ter certeza de que aquilo que está sendo trazido é de fato o que precisa ser trabalhado. É mais ou menos isso, Caio? É 100% isso, Fabrício. E esse ao mesmo tempo que esse aspecto é fundamental, ele, de uma certa forma, ele acaba vindo quase como uma armadilha. Por quê? Porque todo mundo quer para ontem. Ou seja, a coisa deveria ter acontecido no mês passado. E aí, é um pouco, costumo dizer, uma célebre frase, quando a gente escuta, não, vamos fazer o seguinte, vamos em frente e depois a gente vê como fica. Peraí, mas isso não é bem a gestão de projetos. Claro, a gente não vive enfim, lá no PMBOK-lândia, né? O PMBOK é o corpo de conhecimento da gestão de projetos de acordo com o PMI, né? Project Management Body of Knowledge, que é o corpo de conhecimento da gestão de projetos. Eu costumo brincar, né? Claro, é um lugar rosado, perfeito, onde os processos naturalmente funcionam, né? E todos ali com um sorriso no rosto. Claro que gerenciar projetos não é isso. Então, a gente tem que entender que o entendimento da situação acaba sendo justamente o alicerce daquilo que a gente está construindo. Porque a casquinha que o Alê trouxe, na realidade, na grande maioria das vezes, são sintomas, não são as causas, né? Exato. E aí a gente começa ok, tenho aqui uma iniciativa, não, vamos fazer o seguinte, né? Até dentro daquela ótica da desmistificação da gestão de projetos, eu costumo dizer, quando um gestor chega e fala, não, mas a gente está aqui meio, de uma certa forma, preocupado com essa questão de a gente, enfim, deixar tudo muito rígido. Aí eu falei, olha, se você quiser, a gente não precisa nem usar a palavra projeto, né? Podemos usar a palavra iniciativa, podemos usar a palavra demanda, podemos usar, ou seja, a base conceitual é a gestão de projetos. Mas se a gente quiser começar devagar, vamos começar a trazer essa ideia de que é um esforço temporário, que o foco naturalmente é a gente gerar valor para a companhia. Isso passa por um trabalho de análise, de entendimento da Um situação. diagnóstico, né, Caio? Tanta Exatamente, né? gente quer pular essa fase, né? E isso é sintomático, né? O tal do vamos em frente, depois a gente vê como fica. Então a O ideia vamos em frente muitas vezes vem com a faca no pescoço da meta, né? Tipo, tem que bater a meta, não dá tempo de fazer isso, vamos acelerar, tem que entregar. Sem contar que quando vem pra gente, às vezes já vem atrasado, né? Já tentou resolver internamente, não conseguiu, aí vem pra gente com menos prazo e por isso às vezes quer pular algumas fases, né? Esse é um ponto, né? Todo projeto existe para satisfazer pelo menos uma necessidade.
Se essa necessidade ela não veio à tona, a gente precisa tomar muito cuidado para não avançar. É claro, porque aí todos os caminhos vão levar a gente para lugar nenhum, né? Se a gente não sabe onde a gente quer chegar. Então é importante a gente entender isso, né? E é como vocês, e tenho certeza que vocês vivenciam isso também no dia a dia, né? A pressão, essa questão de não, vamos começar porque já tem uma cobrança, isso é muito característico. Ô, Caio, para a gente fechar o nosso ciclo de projeto desse encontro de hoje, você tem pergunta, Fabrício? Eu queria fazer mais uma pergunta antes da gente ir Uma pro só. fechamento, eu prometo. Não, é porque assim, Fabrício. hoje em dia a gente fala muito de inteligência artificial, né? É tipo o assunto do momento. E aí eu queria entender se você acha, Caio, que esse tipo de coisa tá mudando o jeito de fazer projetos ou se ainda é mais teoria do que prática? Difícil essa Uau, pergunta, pergunta será? difícil, hein? Pergunta Fabrício, difícil. isso é quase um Mas episódio inteiro, Fabrício. Não é possível essa coisa. o que eu vejo, né? O que eu vejo é o seguinte, né? A gente tem dois mundos que, na disciplina de projetos, eles estão fortemente conectados, que são os hard skills e os soft skills. E à medida em que os projetos vão ganhando corpo, tamanho, complexidade, fica evidente que as competências softs, elas acabam sendo mais relevantes na busca do resultado. Então, quando a gente olha para esses aspectos metodológicos, os aspectos de uniformização, que são os hard skills, eu acho que, sem dúvida, a inteligência artificial nos ajuda muito a entender como realizar essa estruturação. Mas, mais uma vez, né, por detrás de processos existem pessoas. E a forma como a gente acaba interagindo, né, tem tudo a ver com a área do Alê, já dando um spoiler, né, para o próximo episódio, que é a facilitação. Como que você lida com isso? Como você interage com os principais stakeholders? Então, eu ainda estou num compasso meio de espera para ver como que isso vai realmente repercutir. Ok, do ponto de vista de estruturação, metodológicos, ok, mas jamais podemos esquecer que por detrás de processos existem pessoas, né? E isso acaba sendo fundamental para o resultado. E a tomada de decisão é humana, né? Porque a IA pode te ajudar com a organização das informações e tudo mais, mas essa sensibilidade do poroso, essa adaptabilidade é uma característica humana. E porque às vezes houve umas maluquices, né, Fabrício? Tipo, terceirizei a decisão para IA, né? Uma coisa maluca assim, não vai rolar, né? E tem alguns estudos falando que a IA, de fato, ela não pensa, mas a gente só é uma conversa para um outro episódio. Não é inteligente. Inclusive o Miguel Nicoleles, vale muito procurar programas do Miguel Nicoleles, assim, ele fala muito dessa IA, né, que não é nem inteligente nem artificial, né? Exato. E então ele organiza dados, informações, e isso não tem inteligência nenhuma nessa história. Exato. Mas isso é para outro episódio que Caio trará todos os conhecimentos dele sobre IA. Ô, Caio, vou focar em você os 3 horizontes. Eu acho que você podia trazer para a gente 3 horizontes essenciais pensando em projetos. E eu vou pedir um plus adicional a mais, que é... Nossa. Fui agora um livro, uma sugestão assim, tipo, quer se informar mais, vá por aqui. Além de telefonar para você. Fala aí. Uau, uma referência. Primeiro a gente tem que reconhecer, primeiro que a gestão de projetos, naturalmente, ela bebe na fonte do capital humano, né? Então, o olhar enfim, a área do Fabrício, na medida em que, caramba, a gente tem que entender quais são, enfim, competências, e a gente sabe que é uma mistura de conhecimentos, atitudes, habilidades, ou seja, todo um conjunto de coisas, e isso, naturalmente, a empresa ela tem que estar muito focada no desenvolvimento disso tudo, né? E aí, evidentemente, tem o gestor do projeto como um cara que ele, evidentemente, não é um infalível, né? A gente traz essa figura para uma liderança muito mais, acho que terrena, né? Porque se no passado, naquela visão arcaica, o líder era aquele que tinha todas as respostas, cada vez mais hoje, o gestor de projeto, inclusive algumas empresas, elas estão abandonando o termo project manager, né? E começando a enfatizar a figura do project leader, na medida em que, naturalmente, ele tem que ali fazer tudo isso acontecer.
Ele é um facilitador de projeto, na verdade. Não tem a menor dúvida, não tem a menor dúvida. Então ele acaba... Tema para um livro para nós escrevermos no futuro, facilitadores de projeto. Isso aí, 2 ele é um pontos, abre montador aspas. de quebra-cabeças, né? Então, enfim, acho que vou ficar devendo um nome de um livro, porque na realidade são, acho que várias fontes, né? Na medida em que você fala de liderança, por exemplo, uau, né? O teu livro, por exemplo, sobre facilitação, é um livro bem legal, na medida em que a gente tem que realmente entender a importância daquele momento de escuta genuinamente empática para entender quais são as dores, quais são as necessidades, quais são as expectativas. Isso é facilitação na veia, né? Todo o trabalho necessário de capital humano numa equipe de projeto, né? A empresa deveria estar dando respaldo no desenvolvimento dessas habilidades e principalmente criando oportunidades para que as pessoas se desenvolvam, ou seja, liderança na veia, né? Então, acaba sendo um conjunto de muita coisa, acaba sendo uma disciplina muito abrangente. O que é legal te ouvir é porque você está falando muito mais de gente do que de método, né? Porque o método, assim, tem até um Canvas de projeto, não sei como, Tem um tem um Canvas. Business Model Canvas Project, um negócio assim, esqueci o Só nome. para então não aproveitar aqui que vocês não vão conseguir ver, né? Acho que é a hora não, dele. sim. Revelando a caixa preta da gestão de Da projetos. gestão de projetos. Eu acabei escrevendo esse livro com um colega meu e, enfim, até nem foi lançado oficialmente, né? Já está na versão Kindle, mas esse aqui, por exemplo, ele é muito analítico, e aí sim acaba sendo bastante processual, né? Então, essa é uma referência. E a gente acaba utilizando no livro uma das ISOs, que naturalmente é de gestão de projetos. Mas incentivo todo mundo a abrir os horizontes e buscar naturalmente essas diferentes perspectivas, porque com certeza isso vai agregar na gestão de projetos. Fala, Fabrício, quer falar uma coisa? Não, só tô chateado que o Caio citou o seu livro dele, mas não citou o meu. Uau, caramba, pisei na bola, hein? Qual que é seu Não, livro, tá tudo Fabrício? bem. Não, eu não tenho livro, por isso que ele não citou. Pegadinha, hein? Olha, eu acho que aqui está um projeto futuro que a gente podia fazer o nosso livro aqui, nós três. Rolaria muito bem um bom livro, não tenho dúvida disso. O Caio e o Fabrício também, né? A gente podia terminar esse episódio com qual música, hein? Porque a gente, eu acho que primeiro, eu acho que antes de fechar, o Fabrício pode mandar beijo, porque ele não mandou beijo para ninguém hoje. Depois a gente pode escolher uma música para tocar. Eu vou mandar um beijo para a Renata Nunes, que me ensinou tudo que eu sei sobre gestão de projetos. Um beijo, Rê. Pronto, mandei. Mandou, pronto. E que musicola poderia tocar na nossa vitrola? A gente deixa pro Pedro. O Pedro decide. Pedro, escuta e pensa numa música e bota no final. Roda mundo, roda gigante. Gestão de projetos também é saber demandar. Você é só o dono do projeto, deixa. Né? Para quem não sabe quem é Pedro, Pedro é o cara que edita esse episódio, esse programa e deixa, põe vinheta, deixa a gente mais bonito. Deixa ele aceitável para vocês que estão nos ouvindo. Muito bem, se vocês chegaram até... Bom, Caio, primeiro foi um MBA pra gente aqui, foi muito legal te ouvir, aprendi pra burro, achei demais. E não é, Fabrício? Eu também gostei muito. Obrigado, Caio, por compartilhar seu conhecimento conosco. Conosco e com os mortais que nos ouvem. Com os mortais que com nos os ouvem. mortais é muito bom, né? Ele sempre se coloca no lugar de um deus grego imortal. É óbvio. Os mortais que nos ouvem, que tiverem vergonha na cara, deveriam começar a te chamar de Zeus, Alexandre. Vamos dar um spoiler pro próximo episódio, Ale e Fabrício? Podemos. Não, já dando uma deixa do que vem pela frente, né? Vamos falar de facilitação, vamos falar do capital humano, como que a gente vai complementar esse universo da gestão de projetos, qual dimensão que a gente vai tratar? A gente vai falar de uma delas, você precisa nos escutar no próximo e descobrir, isso. Ok, então fica aí um suspense. Mas o centro da Roda Viva vai mudar, ou eu ou o Fabrício estaremos nesse centro, interrogação. Exato, meu Deus, exato. Descubra. Então, a fumaça branca sobe e temos um programa. Muito bom.
Fechamos o nosso, escolhemos, o nosso conclave termina aqui com 3 Horizontes, episódio 5. Fumaça Branca subiu, galera. Obrigado, gente. Até a próxima. Até a próxima. Tchau. Valeu. Abraços. Roda gigante, roda moinho, roda peão. O tempo rodou num instante nas voltas do meu coração.